sexo oposto. Como é que esse negócio de homossexualismo é determinismo e está acabado? E o camarada é homossexual e não pode mudar? Como é que é isso? Apenas 1,1% dos homossexuais declararam que só tiveram práticas homossexuais. Apenas 1,1%. E agora, uma outra pesquisa americana mostra 84% dos gays já mudaram pelo menos uma vez a sua preferência sexual. 32% já mudaram pelo menos 3 vezes. Heterossexuais, homossexuais, heterossexuais, certo? Mudaram a sua preferência. E 13% mudaram pelo menos 5 vezes a sua preferência sexual. Heterossexual, homossexual, heterossexual, homossexual. Uma pesquisa do Instituto Johnson lá nos Estados Unidos sobre pessoas que desejaram e que buscaram e que queriam mudar o seu comportamento homossexual e foram pedir ajuda, 79,9% conseguiram mudar a sua orientação sexual de homossexualidade para heterossexualidade. A verdade, minha gente, é que querem mudar as leis, querem mudar os valores da sociedade, porque um grupo da sociedade tem uma prática. Agora escute, imagine se toda prática deturpada, pecaminosa, imoral, tem uma grande parcela da sociedade praticando, então nós vamos legalizar. Olha, legaliza a cocaína, porque tem gente cheirando cocaína de dar de pau. Olha, legaliza o crack, porque tem gente usando o crack que dá de pau. Olha, daqui a pouco vai vir alguém dizendo, legaliza a pedofilia, porque tem muita gente praticando isso. Olha, legaliza esse negócio do camarada casar com 3, 4, porque tem um bando de marmanjo que tem 3, 4 mulheres. Onde vai parar a sociedade se ela legalizar tudo? Sabe o que as ciências humanas me dizem? Quanto mais você legalizar, mais o ser humano se torna insaciável. E quanto mais se legalizar, ele perde a noção de princípio. E quanto mais você legalizar as coisas na sociedade, o ser humano perde referência. Querem legalizar tudo. Agora não fica chateado comigo. Um erro moral nunca pode ser um direito civil. Eu vou repetir. Um erro moral nunca pode ser um direito civil. Porque se essa sociedade legalizar todas as aberrações, ela auto se destrói. Porque todo ser humano precisa de limite. Escute isso que eu vou te dizer. Pesquisa de um cientista, Charles Vink, da Universidade de Nova York. Ele pesquisou mais de 2.000 culturas existentes na história da raça humana. Chegou à conclusão que em apenas 55 eram culturas unissexuais. Isto é, não havia diferenciação do papel do macho e da fêmea. Sabe o que aconteceu? Essas culturas se extinguiram rapidamente. Sabe por que isso? Porque nenhuma sociedade é mais forte do que a vitalidade das suas famílias. E a vitalidade das suas famílias depende do relacionamento dos sexos opostos, isto é, do relacionamento heterossexual. Nenhuma cultura até hoje existente deixou livre a questão da homossexualidade. Todas elas impuseram limites. E nenhuma cultura existente até hoje
A homossexualidade nunca foi preferência para adultos na maior parte do ciclo da vida. Eu não estou falando de teologia, eu estou falando de sociologia, de dados científicos. Como é que nós podemos apoiar uma prática que não tem nem respaldo na ciência e uma prática que é uma questão de comportamento? Se alguém quer ser homossexual, o problema é dele, é questão dele. Quer ser prostituta? É questão dela. Agora não vamos legalizar toda essa imoralidade, porque um erro moral não pode ser um direito civil. E aí eu digo para vocês, até aqui eu não falei de teologia, vou falar agora. Até aqui eu não usei teologia para questionar a questão da prática homossexual, mas vamos para a teologia. Vamos para a teologia. O que é que a Bíblia, o que é que a palavra de Deus nos fala? A rejeição da homossexualidade na palavra de Deus, ela está perfeitamente fincada na origem da criação. A Bíblia diz que Deus fez macho e fêmea. Criou, ou melhor, instituiu o casamento através da relação heterossexual e a família. Queridos, macho e fêmea, instituição do casamento heterossexual e a família. Isto não é nenhuma aberração religiosa. A civilização humana tem perdurado até aqui por causa deste princípio bíblico. Porque se não houvesse casamento heterossexual e se não houvesse macho e fêmea, não seria possível a sobrevivência da raça humana. É fundamental o relato da criação, porque nela você descobre o propósito e as características da criatura, macho e fêmea. O homem não é produto do acaso, é imagem e semelhança de Deus. É uma verdade. A homossexualidade, à luz da teologia e da palavra de Deus, é uma rebelião consciente contra a ordem divina da criação. A homossexualidade, à luz da palavra de Deus e da teologia, é uma distorção da imagem de Deus. Porque Deus fez macho e fêmea, não bissexuais ou andrógenos. E quando a Bíblia trata da homossexualidade, ela trata na questão de erro, pecado, perversão moral, quer no Antigo Testamento ou quer no Novo Testamento. Levíticos 18, 22, você quer ver? Diz lá, que aquele que se deita com homem, a abominação é ao Senhor. E no 20, 13 de Levítico, a coisa mais feia, e eu não estou dizendo que eu concordo com o que está aqui, porque isso era na época da lei. Nós evangélicos estamos na graça, temos a graça como aquela que conduz a nossa vida, a nossa regra. Mas lá naquele tempo da lei, diz lá em Levíticos 20, 13, que o camarada que se deitasse com o homem, os dois perdiam a vida. Lá atrás a coisa era feia, e nós não estamos aqui advogando isso, quero deixar bem claro. A Bíblia condena a prática homossexual no Antigo e no Novo Testamento. Olha aí, Romanos, vamos ler aqui. Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27. Olha o que diz a Bíblia. Agora eu estou falando de teologia. Olha o que diz a palavra do Senhor. Romanos 1.
26 e 27. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à sua natureza, homossexualismo feminino. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Esses teólogos fajutas, libertinos, que querem torcer a palavra de Deus, aqui diz que é erro. Aqui diz que eles cometeram torpeza, pecado. A Bíblia condena a homossexualidade, quer no Antigo e no Novo Testamento. Quer mais um texto? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Olha o que diz lá. Vamos ler aí, gente. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, diz assim, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, lá no grego, malakoi, o passivo, o homossexual passivo, e nem os sodomitas, homossexual ativo. Até aqui a Bíblia faz essa divisão. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. A palavra de Deus condena a prática homossexual, quer no Antigo e no Velho Testamento. E não vem para cá com essa filosofia barata de que Deus é amor. Deus é amor, que grande coisa. Ai, meu Deus do céu, ninguém sabia disso. Deus é amor, mas a Bíblia diz que Deus é justiça. Faz parte do caráter de Deus o amor, a justiça, a compaixão. Deus não é só amor, é amor mesmo, porque Ele perdoa o pecado de qualquer pessoa, porque todo mundo, a partir, eu aqui que estou falando, eu merecia o inferno, mas a graça salvadora manifestada em Cristo Jesus, pelo seu amor, me livrou da condenação eterna. Mas eu tenho uma palavra aqui. Eu tenho certeza que aqui nesse auditório, ou alguém que está me vendo por uma fita, ou alguém que está me vendo pela TV, talvez você esteja na prática homossexual e diga, caramba, como é que esse pastor é violento? Ele está me acusando, ele quer acabar comigo. Não! Eu quero falar a verdade. A sociedade gosta de viver na hipocrisia e pensa que amar é ser hipócrita, amar é falar a verdade. Eu quero dizer para você que tem um comportamento homossexual, que há uma saída para você. Olha o texto, olha o texto. Eu vou repetir o texto e vou citar mais um, de 1 Coríntios 6, versículo 10, e vou citar o 11. Olha que coisa tremenda. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Agora olha o 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. O Senhor Jesus tem poder de libertar você disso, meu filho. Se técnicas terapêuticas não funcionam para mudar o comportamento homossexual para heterossexual, qualquer homossexual que reconhecer o seu pecado e confessar ao Senhor Jesus e obedecer a sua palavra, vai ser liberto pelo poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa aqui é a verdade. Pode querer me processar, pode querer gemer. Eu sei onde eu busco o meu direito. Não estão falando com idiota, não estão falando com bobo.